How to Read a Book, Como Ler um Livro, do autor Mortimer Adler. Ele foi um filósofo e escritor estadunidense. Bom, em suas palavras, ele mostra que a leitura é parte essencial da vida. A arte de ler bem está ligada à arte de pensar bem, e isso diz respeito à metade de nossa vida. Agora, um ponto fenomenal que ele aborda é que quando você aprende a ler, você passa a se divertir. E mesmo fazendo uma leitura pesada, de teor psicológico elevado, não vai mais te aborrecer porque você já agregou a leitura em sua vida, já aprendeu a fazer isso. E os livros ficam mais simples ao passo em que você vai descobrindo a simplicidade deles. Claro que é lendo que se aprende a ler, mas o que ele fala é sobre esse processo da leitura, de como você deve entender o autor e explorar mais do livro. Então é focado nesse processo de análise, estrutura e interpretação que devemos fazer de qualquer leitura. Como ler um livro, Mortimer Adler. Anote agora o segundo livro, Aprendendo Inteligência, do autor e professor Pierluigi Piassi. Bom, ele foi um brasileiro italiano, ou vice-versa. No livro ele fala sobre o mito de que a inteligência é um fator genético, enfatizando de que se torna inteligente quem quer. Infelizmente, algumas pessoas ainda não sabem disso e pensam que a genética determina. Na verdade, a genética pode até influenciar, mas não determina nada, porque há a mesma capacidade em cada um de nós. E a leitura não faz acepção de pessoas, então se eu quero, eu posso. Apesar que ele aborda mais sobre o método de estudos para provas e exames. Mas, como todo bom livro, nós sempre retemos o que é bom. Então, em parte, ele fala sobre a importância da leitura, do ato de ler. E numa outra parte, ele fala sobre como realizar uma boa prova e exame para os estudantes. Aprendendo Inteligência, Pierluigi Piassi. Vamos agora para o terceiro livro, a terceira sugestão. Emotional Intelligence, Inteligência Emocional, do autor Daniel Goleman. Ele é um psicólogo americano. Bom, alguns pontos interessantes no livro é onde ele diz que nós devemos ter o controle de nós mesmos. Ele até usa uma sigla QE, para distinguir a inteligência emocional, que é o quociente emocional, que se difere da sigla QI, que distingue o quociente intelectual, o quociente da inteligência. Então temos QI e QE. Bom, em suas teorias de separação do QI do QE, há muitas divergências e críticas, mas não é o foco dessa aula, afinal de contas, eu repito mais uma vez, em qualquer livro nós só retemos o que é bom. E uma outra ênfase que ele destaca é que você pode ser um intelectual, mas às vezes você tem alguns probleminhas com a sua família, com seu cônjuge, por não saber expressar suas emoções, por ter dificuldades em distinguir os sentimentos mais básicos, despertando a ideia de que é necessário trabalhar o seu emocional para poder expressá-lo da melhor maneira. Está aí, Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Bom, e essas foram as referências para início de leitura. E uma outra coisa, o fato de eu não ter incluído um outro livro para início de leitura, não significa que esse outro livro não possa ser útil. Comece por qualquer livro, o mais importante é ler. Agora, se tiver que escolher uma dessas três sugestões, por favor, escolha Mortimer Adler, Como Ler um Livro, porque o livro é muito bom e ele faz você estruturar sua interpretação que você vai usar em qualquer livro, ok? Mas se aplique a esse exercício que você já começa a transformar sua mente. Ler significa ler e colher ao mesmo tempo. Vamos colher agora.